Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Domingo, dia 22 de janeiro, às 9 horas da manhã. Início do Propósito de Fé. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia, com a Santa Ceia do Senhor. Eu consegui recuperar o apartamento que eu tinha perdido, eu consegui um grande desconto no condomínio atrasado, na minha vida financeira, meu nome limpo, nome da minha esposa limpo, os meus filhos hoje estão encaminhados, não há na minha casa discussão, não há na minha casa confrontos, paz, tranquilidade o tempo todo. A gente tem tranquilidade em fazer a obra do Senhor, a gente tem, quer dizer, tudo que Deus foi trabalhando nesse ano, foi aquilo que eu coloquei no começo do ano, um crescimento espiritual. Conseguimos obter um crescimento espiritual, a cura da minha coluna, na minha vida financeira, meu nome limpo, e muitas outras coisas aconteceram. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Entre em 2012 determinado a projetar os seus sonhos. Novo ano, nova vida, novos projetos. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2012. Ano de voar alto como a águia. Ministério Mudança de Vida. Há 15 anos. Levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Sente-se, por gentileza, por favor. Primeiro, nós vamos para Marcos 4. E vamos ler do 35 ao 41. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco de uma forma que este foi se enchendo de água. Era uma tempestade na proporção de um furacão. Algo muito forte. Naquela região, quando acontecem essas tempestades, muitas pessoas, muitos barcos já afundaram. Muitos morreram. Realmente é assustador. E olha só isso, numa tempestade, num vendaval, em que o barco está para afundar e já está enchendo de água, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Você tem que analisar, porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando uma pessoa libera uma palavra, dá para você saber aquilo que está dentro dela através de suas palavras. Quando eles disseram isso aqui, isso mostra que eles já estavam totalmente entregues à situação. Eles já tinham se entregado. Não te importa que morramos?
Porque essa era a ideia. Nós vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Completa. Mudou totalmente a situação. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma tempestade que já estava enchendo o barco de água. Imagina o balanço, o movimento violento que as ondas causavam no barco. E Jesus estava deitado, a cabeça no travesseiro, na popa. Como se nada estivesse acontecendo. Como se nada estivesse acontecendo. Isso aqui nos ensina. É para nos ensinar. Isso não está aqui à toa. Por que Jesus reagiu assim e fez essa pergunta? Porque vocês estão com medo. A situação realmente causava medo. Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé, não? Vocês não têm fé? Quer dizer, vocês não creem? Por que estão entregues? Por que estão com medo? Vocês não creem? Vocês não têm fé? Tudo começa com ele dizendo: vamos para o outro lado. O outro lado significa uma coisa nova. Sair daqui para ir para lá. Uma mudança. Então eu posso interpretar como uma promoção, a mudança de um lugar para outro, viver uma bênção grande. Vamos para o outro lado. O início pode ser empolgante, trazer alegria. Bom, vamos para o outro lado. Oba, o que é que nós vamos ter do lado de lá? Mas aí tem o meio. E o meio, normalmente é um lugar de teste. O meio é onde você é testado. O fim é bonança. Sempre termina bem. O começo tem sempre aquele entusiasmo. Normalmente sim. A empolgação de se ir para o outro lado. Ok, bacana, vamos para o outro lado. Bom, quem falou isso foi Jesus, vamos para o outro lado. E de repente, nessa travessia para chegar do outro lado, eles se deparam com uma tempestade extremamente violenta. Eles entraram em pânico, Jesus continuou dormindo, tranquilo, em paz. E no final, realmente tudo terminou muito bem. Isso tem que entrar na tua cabeça. Eu sinto no meu espírito, e creio nisso, que é exatamente isso que Deus tem falado. Vamos para mudanças, vamos para coisas maiores. Isso significa também subir um pouco mais alto. Vamos para o outro lado. Então, ok, vamos para o outro lado. Mas de repente nós nos deparamos com um momento difícil, com um obstáculo, com uma tempestade. E aí? Aí é o que muitos começam, sabe o que muitos começam a dizer? Esses aqui disseram assim: não te importa que morramos? Mas alguns já começam a dizer: não era para eu ter ido para o outro lado. Não era para eu ter tomado essa decisão. Não era para eu ter feito isso. Não era para eu ter assumido isso. Não era para eu ter falado. Não era para eu ter me programado para ir para o outro lado. Não era. Por quê? Porque ele se deparou com uma tempestade no meio.
E a tempestade do meio faz com que ele até se arrependa de ter iniciado a travessia para o outro lado. E não é esse o espírito que Deus espera de nenhum. Eu creio sim que Deus, ainda nesta reunião, vem confirmar ainda mais isso. É para ir para o outro lado, sim. É para avançar para mudança, sim. É para investir para coisas maiores, sim. Agora, se você se deparou com uma tempestade, isso não significa que você vai morrer, ou que você vai fracassar, ou que não era para ir para o outro lado. Isso não significa, não. Ao contrário. O exemplo que Jesus dá aqui é que ele estava dormindo em meio a uma tempestade. E quando ele mandou o vento aquietar, ele perguntou para eles, por que estão com medo? Sabe por que ele perguntou isso? Porque, na verdade, ele não esperava aquela reação, não era aquilo que ele esperava deles. Vocês não têm fé? Ele esperava a fé. Ele esperava que eles crescem. É isso que Deus espera de mim e de você. É exatamente essa atitude aqui. Eu saí, estou indo para o outro lado, é hora de eu viver a minha promoção, é hora de eu viver a minha bênção, é hora de eu subir mais alto, é hora de eu viver coisas maiores, mas eu agora entrei no meio da minha travessia. E eu me deparei com uma tempestade, com uma perseguição, com um obstáculo, com algo que parece que amarrou, que não está dando certo, não está funcionando. O que eu faço? Eu perco o sono, eu acho que é o fim, me arrependo de tudo, começo a falar besteira. Ou eu sigo o exemplo de Jesus. Eu creio, eu confio, continuo vivendo a minha vida, dormindo, seguindo e confiando que Ele me mandou ir para o outro lado. Eu estou enfrentando uma tempestade, mas o final é bonança. Isso entra? Ok, vamos aqui para Mateus. Mateus 14, 22 a 31. Repita comigo. Eu devo ter alegria, confiança, paz em meio à tempestade e não apenas depois que ela passou. Mateus 14, 22 a 31. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos. Aqui ele insistiu. Aqui ele insistiu. Então a tradução diz, ele ordenou. Para que entrassem no barco e fossem adiante dele, diga comigo, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, isso significa das 3 às 6 da manhã, na quarta vigília, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Jesus estava andando na madrugada, caminhando sobre as águas, mas não águas calmas. Ele estava dormindo em meio à tempestade lá, e aqui ele estava caminhando em meio à tempestade. Ventos fortes, ondas violentas, e Jesus estava caminhando. Isso é um grande exemplo. A vida não pode mudar, eu não posso parar a minha vida, eu não posso me entregar e permitir que uma tempestade, que uma situação simplesmente bloqueie o meu caminho. Agora eu não durmo mais, não como mais, não avanço mais, não caminho mais, não continuo mais a minha vida.
Eu não continuo mais. Eu tinha sonhos, eu iniciei algo, mas eu parei com tudo porque eu me deparei com uma tempestade. Ele estava caminhando, eu já tentei imaginar, visualizar a cena, até porque eu já estive nesse local. Eu fico tentando imaginar, mas não consigo. Que cena! Alta madrugada, uma tempestade violenta e Jesus simplesmente caminhando em meio à tempestade. Indo ao encontro deles. Exatamente isso. Quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Bom, quantas vezes já falamos sobre esse assunto? O que o medo faz com as pessoas? Faz com que pessoas que andavam com Jesus, comiam com Jesus, viviam com Jesus, não reconhecessem Ele mais. Eles não conseguiram enxergar que era a salvação, a solução, era o mestre chegando. E sim um fantasma. Foi isso que eles enxergaram. Porque é isso que o medo faz, que o terror faz. Faz você ver coisas que não existem, faz você se assustar, faz você se entregar, faz você recuar. Tudo o que Deus não espera de nenhum de nós. Ele não espera isso de mim nem de você. Quantas vezes eu vejo pessoas que o Senhor, exatamente, aqui no caso ele insistiu, ele ordenou, vá para o outro lado. Quantas vezes eu vejo Deus mandando as pessoas seguirem? Vamos, está na hora, você já ficou do lado de cá, agora está na hora de passar para o lado de lá. É hora de mudança. E para mim, eu recebo o ir para o outro lado. Como viver algo novo. Bênçãos. Vitórias. Coisas novas, milagres. Só que, como disse, o início, vamos viver coisas novas. É empolgante? Mas o meio, geralmente é um lugar de teste. Quando nós estamos no meio, nós somos testados. Mas sempre termina na vida daquele que anda com Deus em bênção. O final sempre é bonança. É o resultado mais do que esperado. Eles, para quem estavam falando de morte, viveram um grande milagre. E aqui? Aqui o medo fez com que eles enxergassem um fantasma. E é isso que muita gente tem visto na frente. Fantasmas. O medo tem feito elas enxergarem coisas que não é de jeito nenhum que Deus tem para elas. Como vou conseguir isso, como vou viver isso, como vou superar isso, como isso vai passar, e agora eu perdi isso, e agora eu assumi isso, e não estou dando conta disso, e agora isso e aquilo. É tanta coisa. É tanto assunto. E normalmente desnecessário. E que não é o que Deus espera. E eu nunca vi uma pessoa conseguir realmente ir além, dominada pelo medo. E tem gente que tem medo de tudo. Ele tem medo de falar algo que já devia ter sido dito. Ele tem medo de romper com uma coisa que já deveria ter rompido. Ele tem medo de tomar uma atitude na vida dele. Ele tem medo. Tem gente que tem medo. Medo de ousar num projeto grande. Tem medo. E não é esse o espírito que Deus espera encontrar no seu povo. De jeito nenhum. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem! Sou eu? Não tenham medo. Eu fico imaginando a cena. Jesus chegando para socorrer e eles lá gritando: é o fantasma, estamos perdidos. Coragem, homens! Não tenham medo!
sou eu. É exatamente isso que Deus espera do seu povo, coragem. Coragem para sair dessa margem aqui e atravessar para o lado de lá. Coragem para enfrentar as tempestades. Porque sempre há um bom fim. Mas imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, esse é o grande problema. É encantador aqui. Que atitude de fé, que coragem, de pedir para fazer uma coisa que ele nunca tinha nem ouvido falar que alguém tivesse feito. Ele estava vivendo algo inédito, único, o inusitado. Ele estava vivendo algo surpreendente. Ele teve coragem para tomar aquela atitude, para falar: deixa eu ir, Jesus, se é o Senhor e tal. De repente, você vê como tudo é espírito. Ele perdeu o foco. Ele se envolveu com o vento. Ele começou a olhar para a tempestade, certamente para as ondas, para toda a situação. E começou a pensar: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, e agora e tal, e afundou. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Jesus, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Lá o Senhor perguntou: por que estão com medo? Vocês não têm fé? Aqui, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que foi reparar em vento? Por que foi se envolver com a situação? Você estava vivendo um milagre, cortou isso. Quantas pessoas que eu já encontrei no meu caminho, que estavam vivendo um grande milagre e começaram a reparar onde não devia. E toda vez que você parar para reparar onde não deve, naquilo que não deve e sei lá o quê, você vai afundar mesmo. Quantas pessoas que eu encontrei que afundaram, mas um dia andaram sobre as águas. Que afundaram, mas um dia. Um dia elas viveram um grande milagre. Um dia elas viveram. Então, você não pode esquecer. Fé, espírito, visão. Você precisa estar o tempo todo atento à sua fé. Que visão? Você perdeu a visão? A sua visão tem ampliado? Você precisa estar o tempo todo, que espírito está dominando você? Dá para você saber que espírito através dos seus pensamentos e sentimentos. O que você está pensando, o que está sentindo, prova exatamente, te sinaliza. Opa! Tem um espírito que não vem de Deus aqui não. E esse espírito vai me derrotar. Vai roubar o meu milagre. Vai me levar a afundar. E não é isso que Deus tem para mim. Deixa eu centrar. Nas duas passagens, o Senhor, nessa aqui ele chegou a insistir. Vai para o outro lado. É hora de coisas. Sem dúvida nenhuma, não tenha dúvida disso. É para ir para o outro lado, sim. É para viver mudanças, é para iniciar processo de mudança, sim. É para ir para coisas maiores, sim. É para ir. Agora, se deparar com a tempestade não significa derrota. Desde quando o que tempestade significa o fim? Em todas elas, todas aqui, o Senhor mandou aquietar e tudo foi transformado. Está aqui, quando entraram no barco, o vento cessou.
O vento sempre cessa na vida daquele que continua crendo. A tempestade sempre passa e a bonança sempre chega na vida daquele que continua crendo. Que não se submete a medos, a pensamentos. Para que eu fui entrar nesse barco para ir para o outro lado? Porque o Senhor está te impulsionando, porque do outro lado tem coisa nova para você. É por isso. Mas então por que você está vivendo a tempestade? Porque faz parte. Faz parte. A tempestade faz parte. Bom, eu também queria pular esta parte, mas não tem como. Normalmente tem uma tempestade ali, o negócio está caminhando, de repente levanta um abelhudo para encher a paciência, levanta um sujeito para tentar atrapalhar, para falar o que não deve, levanta uma situação, aparece uma coisa, isso não significa derrota, ou que Deus não está no barco, ou que não está com você, ou que não era para ir para o outro lado. Isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo. Posso lhe garantir, é para ir para o outro lado? Se já se deparou com a tempestade, fica firme, continua dormindo, continua fazendo caminhada em meio a ela, não para, não precisa ter medo, ela vai cessar e tudo vai terminar mais do que o esperado. Se por acaso você já começou o processo da travessia para o outro lado e se deparar com a tempestade, o Senhor já está te avisando, continue dormindo, caminhando sobre ela em paz, porque tudo vai terminar mais do que o esperado. Não corte o seu milagre, ande sobre as águas e viva o poder de Deus. Amém? Coloque-se em pé e a mão no coração.